um grande banquete. Vendo Sara ter o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-o às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ele saiu andando, errando pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, oramos a Ti, ó Pai, nesse momento, porque, Senhor, nós queremos, ó Deus, ouvir a voz do Espírito Santo falar aos nossos corações. Nessa noite, ó Deus, mais uma vez, nós não queremos ouvir voz de homem, Senhor. Não queremos, ó Pai, ouvir saber de homem, seja ele quem for. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo falar aos nossos corações, através, Senhor, da revelação da Tua palavra. Ó Deus querido, me usa, Senhor, como um vaso de barro nas Tuas mãos. Me usa, ó Deus, porque, ó Pai, o vaso não tem vontade, ele não tem desejo, ele não fala, ele não se move. Mas aquele, ó Deus, que está nas Tuas mãos, Senhor, ele fala, ele brada, ele profetiza coisas da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, me usa como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu povo seja abençoado nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja pode sentar. Lendo essa palavra, é um texto que todos nós já ouvimos várias vezes também, não é? O Senhor tem falado conosco muitas revelações através desse texto. Fala do filho, fala da escrava de Sara, que teve um filho com Abraão. Embora houvesse uma promessa para Abraão de um filho, esse filho seria com Sara. Mas, por precipitação, decisões humanas, acabou que nasceu também esse outro filho de Abraão. Mas o Senhor traz uma revelação maravilhosa para a gente, dentro desse contexto, que Ele estende bênçãos, Ele estende promessas para aqueles que não estão debaixo da promessa, porque promessa é coisa de crente. Deus faz nascer o sol e vir a chuva para o ímpio e para o justo. Mas as promessas da palavra de Deus são para os crentes, são para aqueles que esperam, creem nessas promessas, que não desanimam, não desistem, mas oram e clamam a Deus pelas respostas dessas promessas que Ele fez. Amém? Então, o que é que a gente aprende nesse texto? A gente aprende 3 coisas básicas para que a gente entenda como alcançar essas promessas que Deus fez para você. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem é crente aqui? Cada um de vocês que estão aqui, eu também, nós temos promessas particulares de Deus com a nossa vida. Deus, em determinado momento, num culto, ou usando um profeta, ou usando um homem de Deus, ou uma mulher de Deus,
Ele profetizou na sua vida. Deus falou para você de coisas que Ele quer fazer na sua vida. Mas você faz com o passar do tempo, né, você passa desapercebido, você pensa em desistir, não é? Você começa a olhar para outras coisas, começa a não querer obedecer a palavra de Deus, que é quem vai lhe posicionar no caminho para que você alcance a bênção. Tanta coisa acontece, tanta coisa pode desviar a gente, né, de alcançar essas promessas. Mas uma coisa principal, a primeira coisa que Deus quer falar com você, quer falar comigo essa noite, é de não esperar no homem. Se a gente ver aqui o texto, no versículo 15, o que é que diz? Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo dos arbustos. Num determinado momento, se você confiar no homem, depositar a sua confiança no homem, pode ser no seu marido, pode ser na sua esposa, pode ser no seu filho, pode ser no seu patrão, pode ser no pastor, pode ser na missionária, na pastora, seja lá quem for. Num dado momento, esse homem vai falhar. Num dado momento, aquilo que ele lhe deu vai se acabar. E num dado momento, aquele homem vai morrer. Mas o Senhor quer que você confie nele, deposite a sua confiança nele, porque Ele é eterno. Pode passar céus, terra, mar, até a própria palavra pode passar, mas Deus não passa nunca. Ele de eternidade a eternidade, Ele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai deixar de cumprir essas promessas que Ele fez para você. Mas acontece que às vezes a gente ouve promessas que não são de Deus. Às vezes a gente ouve alguém dizer algo para a gente, dizendo que é de Deus e que não é de Deus. E aí aquelas coisas não acontecem e a gente se frustra. Mas será que Deus falhou? Não. Você é que não entendeu, não alcançou a maturidade ainda de entender quando Deus fala e quando o homem fala. Por quê? É o que a gente cantou aqui nos louvores. Eu sei que se eu te obedecer e os teus mandamentos guardar, aí eu serei bendito por onde eu passar. Mas só se eu ouvir a palavra de Deus e obedecer e trilhar o caminho do Senhor. Amém? Então você não pode depositar sua confiança em homem, porque ele vai desistir, ele vai morrer, e tudo que ele lhe deu, toda a providência que ele lhe deu, vai se acabar, porque o deserto, onde eles estavam, era um deserto muito grande. Então aquele bocadinho de água, aquele bocadinho de pão que ele deu à serva, à mulher, à mãe da criança, se acabou. E depois disso a gente aprende um outro mandamento, a segunda coisa, e é no versículo 16. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de água, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Lembra que Deus fez promessa a Abraão? Deus não fez promessa a Agar. Fez promessa a Agar? Deus não fez promessa a Agar. Por isso que Agar sentou-se, desesperou-se e se pôs a gritar e a chorar, porque para ela tudo tinha acabado. Esse choro é o choro do desesperado, daquele que não tem em quem confiar. A confiança dela estava naquele pouquinho de água e naquele pão que Abraão deu para ela. E acabou-se. E aí veio o desespero. Só podia fazer o quê? Clamar e chorar. Irmãos, é o que o Espírito Santo está dizendo para a gente, acabou de dizer ainda há pouco. Promessa de Deus é para crente. Amém? Você é crente? Você crê nas promessas de Deus? Você acredita que cada vírgula, cada pontinho do i não vai deixar de se cumprir até que essas promessas cheguem à sua vida? Porque essas promessas são para você. Essas promessas não são para os ímpios, não são para pessoas que não estão aqui.
Essas promessas são para quem quer ouvir a palavra de Deus. Esse culto é um culto de família. Toda a sociedade é baseada na família. E todas as famílias que estão aqui têm problemas, ou não tem? Alguma família aqui não tem nenhum problema? Não tem nenhuma dificuldade? Alcançou todas as respostas das orações? Porque se alguém alcançou, por favor, e pelo amor de Deus eu peço, venha contar o testemunho para a gente, porque a gente quer se deleitar nessas promessas. Mas é preciso haver uma luta. Se você não vem participar de um culto de família, se você não vem guerrear com Deus, aí você vai ficar na mesma posição que Agar ficou. Porque ela não tinha promessa, ela não tinha que acreditar. Ela sentou-se, abriu o berreiro e começou a gritar e esperar que o menino morresse e até que ela morresse também. Amém? Mas veja o que o texto diz no versículo 17. Veja o que o texto diz. Deus, porém, ouviu a voz de quem? Quem era que estava chorando? Quem era que estava gritando? Quem era que estava no desespero? Mas Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Por causa de quem? Por causa de Abraão. Porque ele fez uma promessa para Abraão com Isaac, e ele fez também uma promessa para o filho dele com Agar. Ele disse: não se preocupe, eu também tenho promessa para o menino, eu vou fazer dele uma grande nação. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Você pode gritar, você pode se espernear, você pode fazer o que você quiser, ele não vai ouvir. Agora, se alguém na sua casa precisa de milagre, se alguém na sua casa precisa de uma providência, aí o milagre vai acontecer na vida dele, porque Deus prometeu para você. Amém? Você está aqui porque você crê na palavra de Deus. Você veio ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida. E aí essas promessas que Deus fez para você, vai se cumprir na vida deles. Mas é preciso que você lute, é preciso que eu lute, é preciso que a gente desperte para isso. Irmãos, a gente não pode ficar apático diante da dificuldade. Você tem que se agarrar em luta mesmo. Lembra do primeiro culto, da primeira semana? A gente tem que voar na barba do leão e tirar a ovelha da boca dele, tirar a ovelha da boca do urso, e tem que matar o urso. É guerra o tempo todo, luta. Todo dia você tem que batalhar, todo dia você tem que estar com o joelho no chão, você tem que orar, você tem que pedir a Deus, senão não vai acontecer não. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho, porque eu corro, porque eu sentado, trabalhando, mas ali intercedendo. Está andando na rua, está intercedendo, está orando, está clamando, está com o coração ali, buscando o Senhor, dizendo: Senhor, é fulano, Beltrano, ó Deus, eu não aceito. Eu profetizo vitória sobre a vida dele. Senhor, me dá promessa para a vida dele. Senhor, me dá promessa. Aí você vai e ouve o profeta falar para você. Aí você vai e ouve a palavra de Deus falar para você: você tem promessa minha para a sua vida, para a sua família, e essas promessas vão se cumprir. E aí você faz o quê? Adora a Deus. Você glorifica o nome do Senhor, canta e exalta o nome dele, porque você não é como Agar. Você não fica aqui no desespero. Você não fica: mas será que vai acontecer? Será que a bênção de Deus vai chegar? Será que o milagre de Deus vai se cumprir na minha vida? Vai. Abraão não tinha a menor dúvida. Por isso ele despediu o menino. Sara, quando disse para ele: despeça essa mulher, pesou no coração. Quando Deus disse: não se entristeça, deixe ir, ele descansou e mandou. Amém? Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes Deus está dizendo: olha, vai para outra direção, e você não quer ir, porque fulano disse para você ir para outro canto, fulano disse para você fazer isso e aquilo outro, e Deus falando para você, Deus dizendo no seu coração: é por ali, faça isso, se posicione, diga isso, faça aquilo, e você ali: mas será que vai? Será que não vai? Será que está certo? Mas fulano disse isso, fulano disse aquilo. Você é crente? Você é crente? Você é crente? Faz
umas perguntas dessas, você é crente? Amém? Amém? Tem gente que está nem abrindo a boca. Você é crente? Amém. Clarice, você é crente? Amém. Glória a Deus. Amém? Então, se você é crente, tem promessa de Deus para a sua vida.